bases da fé cristã. É o famoso feijão com arroz, gente. É o básico. É aquilo que todo cristão, no mínimo, tem que saber. Então, essa série aqui é tanto para aqueles que estão novos na fé, quanto para aqueles que precisam fazer uma revisão do seu aprendizado, do seu conteúdo, do seu conhecimento bíblico, teológico. Então essa série, por mais que pareça assuntos tão simples, são de total importância na nossa vida espiritual. Então, se você vir acompanhando essa série, tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas, e você vai, pelo menos você que está começando agora na igreja, você vai aprender bastante coisa aqui, para você poder construir algo maior. Primeiro você faz o fundamento, depois você constrói a casa. Primeiro você faz a base, o alicerce, depois você levanta o prédio. Assim é esse tema. Esse tema é a base, é o feijão com arroz que você e eu precisamos conhecer. A primeira semana foi o tema, o que é igreja? Então, quais são as marcas da igreja? A firmeza doutrinária, o trabalho social, a importância dos cultos, tudo isso foi falado aqui na primeira semana. Depois foi falado sobre o tema, o que é expiação, que é um nome teológico que significa que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele expiou, ele pagou, ele purificou-nos. Depois foi o tema oração. Num culto tem que ter o quê? Louvor, oração, a palavra de Deus, são coisas básicas. A oração é o básico de um culto, é a base da sua vida, do seu dia a dia com Deus. Semana passada, o que é a Bíblia? A importância da Bíblia, a importância de conhecer a Bíblia. Eu vi um Reels essa semana no Instagram, aí o Reels, o pastor fala assim, vamos abrir a Bíblia em Obadias, aí começa a cantar Gênesis, Êxodo, Levítico, pensando onde é Obadias, será que existe na minha Bíblia esse livro Obadias? Se eu perguntasse aqui, abre a sua Bíblia em Obadias, será que você acharia? Alguns iam falar, aí pastor, a Bíblia não tem não aqui, não estou achando, mas tem. Obadias é um profeta menor, está lá entre o finalzinho do Antigo Testamento, começo do Novo Testamento, então ele está por ali, Obadias. Mas eu poderia fazer uma brincadeira inversa, que eu poderia falar assim, vamos abrir a Bíblia em Judite, e eu ficar quieto. Você sabe dizer se a Bíblia tem Judite? Não tem, eu inventei aqui, não tem. Entendeu? Então a gente precisa saber quais são os 39 livros do Antigo, os 27 livros do Novo. É a Bíblia, gente, é o manual do crente. E hoje, o tema, quem é Deus? O Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Vamos pensar um pouquinho, quem é Deus? Essa pergunta é até difícil de ser respondida, porque se nós pudéssemos descrever Deus, se nós pudéssemos plenamente o descrevê-lo, ele não seria Deus. E por ele ser Deus, sempre haverá um elemento misterioso a seu respeito. Nunca ninguém poderá compreender Deus em sua totalidade. Se eu falar aqui para você, dar um papel e uma caneta para vocês, faça um desenho de Deus, o que você desenharia? Um céu? Uma nuvem? Como descrevê-lo? Uma vez Moisés falou assim, Deus, me deixa ver a sua glória.
Deus falou assim para ele: nenhum mortal pode ver a minha glória e viver. Então há sempre algo de Deus incompreensível, incompreendido, inacessível, inatingível, porque Ele é Deus, Ele é infinito, nós finitos, Ele é Deus, nós humanos, Ele é o Criador, nós criaturas. E o texto que nós lemos, Romanos 11, Paulo, inspirado, ele descreve alguma coisa que nós não conseguimos descrever, e talvez ele ainda nos mostre aqui que ele está nos falando aqui da nossa limitação nesse texto. Vamos ler juntos na tela, mas eu não queria assim ler de maneira apressada, nem ler por ler, mas ler em forma de meditação, de reflexão e oração, porque essa passagem bíblica é uma expressão de louvor a Deus. Vamos lá? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que Paulo fala? Quão insondável, não dá para sondar. Quão inescrutável, não dá para compreender. Quem foi o seu conselheiro? Oh Deus, quer um conselho, Deus? Deus, deixa eu te dar um conselho. Ninguém fez isso. Alguém aqui por acaso emprestou a Deus, deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Alguém por acaso emprestou alguma coisa para Deus? Paulo fala perguntas retóricas, é impossível, porque por meio dele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Então, Paulo em Romanos 11 chega no ápice da sua carta, e ali ele faz uma belíssima revelação da natureza de Deus. Eu quero falar com vocês aqui hoje 12 atributos de Deus. Eu vou ser rápido, eu tenho o meu horário aqui para cumprir, como todo domingo. Você fala, meu Deus, pastor, 12? Não, mas vai ser rápido, porque eu já me programo para ser breve em cada tópico. Eu poderia falar 15 atributos, poderia falar 20, poderia falar milhares, mas eu escolhi 12. Primeiro pelo tempo, porque eu não tenho muito tempo com vocês. Mas eu quero dizer que não se limita a esses 12. É muito mais que isso. É incompreensível. O primeiro atributo de Deus que eu quero trazer aqui é o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus é o Criador. A primeira pessoa da Bíblia é Deus. Ele está no capítulo 1 e no versículo 1. E Ele criou tudo. Você vê esse céu, essa terra, esse mar, a natureza. Ele é o Criador de tudo. Inclusive criou o ser humano também. Ele é o Criador de tudo. Não somos frutos de uma explosão, nem somos frutos de uma evolução, nós somos frutos de um Criador. Deus criou os céus e a terra. Primeiro versículo da Bíblia. Se você tiver dificuldade de crer nesse versículo, você terá dificuldade de crer no restante da Bíblia. Porque se você dizer que Deus não criou, o resto da Bíblia também desmorona.
Então é fundamental afirmarmos a criação de Deus. E assim a Bíblia diz: Deus criou os céus e a terra. Mas Deus também, além de criador, Ele é imanente e transcendente. É uma palavra teológica, eu vou explicar. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Imanente significa que Deus está próximo, está no meio de nós. Imanência. A transcendência, a ideia de que Deus está além dos limites do universo. Deus é maior do que tudo que podemos compreender. Isso chama-se a transcendência de Deus. E o bonito aqui nesse texto é que diz que Deus está perto, mas também está longe. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus inexplicável, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus que está perto de mim e de você, nos confortando, nos consolando, nos orientando. Quando Ele criou Adão e Eva, diz a Bíblia, que diariamente, na viração do dia, Deus ia conversar com aquele casal. Então isso significa que Deus fez o ser humano para ter um relacionamento com Ele, para ter um diálogo, para ter uma conversa. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Deus é todo poderoso, mas também Deus está com o coração quebrantado e contrito. Deus é Espírito. Vocês podem observar que cada atributo eu coloquei um versículo, para você perceber que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, está na Bíblia. E eu já expliquei semana passada na pregação aqui. Sempre que alguém pregar, precisa estar na palavra. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, Deus não é humano. Deus não tem braços, nem pernas, nem nariz, nem olhos, nem orelhas. Deus não tem uma limitação humana. Deus não adoece, Deus não envelhece, Deus não faz aniversário, Deus não tem Covid, Deus não pega dengue. Ele não é humano, Ele é Espírito. Isso significa que Ele é muito mais do que tudo que podemos compreender e expressar com nossas palavras. Ah, pastor, mas na Bíblia fala assim, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, que as mãos do Senhor abençoam. Gente, essas palavras, essas frases que falam de referências humanas, são analogias que o ser humano usa, chamado de antropomorfismo, uma analogia para expressar quem Deus é. Deus é como uma mãe, Deus é como um pai, Deus é como alguma coisa para expressar. Deus, a sua mão, a mão direita na época, era a ideia da mão poderosa. A mão direita do Senhor está sobre mim, era a ideia do poder. Então são palavras que falam de analogia para expressar Deus. Os olhos dele são como os de fogo, os seus pés como bronze. Mas ele não é humano, ele é espírito. É só uma forma de tentar expressar uma visão que um profeta teve, que é impossível expressá-la em palavras. E por isso que Deus não pode ser feito uma imagem dele, uma escultura. Não farás para ti imagem, porque não tem como desenhar Deus. Ele não pode colocar ele num objeto, dizer, esse aqui é Deus, adorem. Não, ele não é isso. Ele não está preso a um ambiente. Ele é muito maior do que qualquer forma de expressão ou imagem de escultura, de pedra, de metal. Ele é espírito. Ele é infinito. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade
a eternidade, tu és Deus. Olha que lindo. De eternidade a eternidade. A pergunta, qual a idade de Deus? Quantos anos Deus tem? É uma pergunta imprópria. Deus é eterno. Deus não faz aniversário, como eu já disse, Ele não fica mais velho, nem fica mais novo. Ele é infinito. Não vai lá naquele lugar que você vai encontrar Deus. Não, Ele não está preso num lugar, Ele está em todos os lugares. Ele não está em mudança, porque Ele já é a própria perfeição. Ele já é a própria perfeição. Agostinho é um teólogo cristão, um dos primeiros teólogos da igreja cristã, e ele tem um livro dele chamado Confissões. E nesse livro, Agostinho, ele relata em palavras o que eu estou tentando aqui explicar para vocês hoje. Agostinho, na sua intelectualidade dada por Deus, ele escreveu algumas coisas que eu destaco aqui, e ele conseguiu assim ainda, claro, melhor do que nós, do que eu principalmente, expressar um pouco de quem é Deus. E eu queria mais uma vez ler com vocês, mas não ler de maneira apressada, mas ler meditando, refletindo, porque tem muito conteúdo aqui nessa passagem, muitas palavras que falam dos atributos de Deus. Então eu peço muito a sua atenção, e você tentar mastigar, absorver o que Agostinho está falando sobre Deus. Vamos ler juntos mais uma vez? Que és, portanto, ó meu Deus, que és, repito, senão o Senhor Deus, ó Deus sumo, excelente, poderosíssimo, onipotentíssimo, misericordiosíssimo e justíssimo, tão oculto e tão presente, formosíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, mudando todas as coisas, nunca novo e nunca velho, renovador de todas as coisas, conduzindo à ruína os soberbos, sem que eles o saibam, sempre agindo e sempre repouso, sempre sustentando, enchendo e protegendo, sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando, sempre buscando, ainda que nada te falte. Mais um trecho. Amas sem paixão, tens zelos, estás tranquilo, te arrependes e não tens dor, te iras e continuas calmo, mudas de obra, mas não de resolução, recebes o que encontras e nunca perdeste nada, não és avaro e exiges lucro, a ti oferecemos tudo, para que sejas nosso devedor, porém, quem terá algo que não seja teu? Pois pagas dívidas que a ninguém deves, e perdoa as dívidas sem que nada percas com isso. A última parte. E o que é o que até aqui dissemos, meu Deus, minha vida, minha doçura santa? Ou que poderá alguém dizer quando fala de ti? Porque nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Então, Agostinho, ele conseguiu assim expressar, expressar Deus, nunca novo, nunca velho, não és avaro. Sabe o que é avaro? É avarento,
e exiges lucro. Esses extremos da humanidade, a gente trabalha muito em extremo e Deus se concentra nele o equilíbrio das coisas. Minha doçura santa, né? Eu acho bonito essa parte que ele fala, minha doçura santa. A gente vai falar com Deus, a gente fica repetindo, parece um papagaio, repetindo o que o outro fala, né? Alguém tem coragem aqui de falar com Deus, minha doçura santa? É uma expressão do coração de Agostinho. Falar com Deus, Deus, tu és o meu amor, Deus, tu és a minha paixão, tu és o meu maior prazer. Essas expressões tão íntimas de que Deus é tudo para aquela pessoa, é o maior bem. Às vezes ocupa lugar de um pai, às vezes ocupa lugar de uma mãe que aquela pessoa não teve. É assim, Deus, Ele é tudo, e Ele está acessível a todos, e com as nossas próprias palavras e expressões íntimas do nosso coração. Mais um atributo de Deus, Ele é santo, e clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Isaías teve assim uma experiência espiritual, e ele teve assim um relâmpago, uma experiência única, uma experiência fora às vezes da razão humana. E nessa experiência que ele viu Deus, ele vê os anjos dizendo, santo, santo, santo. Essa também é um atributo de Deus, a santidade. Deus não está perto e nem se conforma com o mal. Deus não tolera o pecado. Ele é chamado na Bíblia de o Santo de Israel, muitas vezes, o Santo de Israel. E ele tem um versículo que fala assim, sede santos porque eu sou santo. Então ainda ele nos convida a uma prática de santidade. Perfeição? Impossível. Mas ele nos convida, porque ele é santo, nós temos que buscar o seu modelo, fazer o que é certo, o que é correto, o que é honesto. Deus é justo. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês, e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Deus é Deus de justiça. Cantamos uma música aqui hoje, muito bonita inclusive, primeira música do culto. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos, crede no Evangelho, porque breve, né? Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau os seus caminhos, e os pecadores as suas obras. Olha isso, é a letra da música, porque Deus é justo. Quem pratica o mal, colherá o mal. Quem pratica o bem, colherá o bem. Ah, pastor, mas nessa terra aqui, a polícia, a justiça é falha, tudo bem, mas um dia nós vamos prestar conta diante do tribunal de Deus. Se safarmos nessa terra, de Deus não passa. Diante dele, nada está escondido. Quando Davi fez aquela situação com a Betseba, você vai lembrar da série da Record, série Davi da Record. Davi fez toda aquela confusão, matou o marido dela. Só que aí tem uma frase na Bíblia, que eu não sei se tem na novela da Record. O que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. De Deus não esconde, de Deus não se esconde. Então, aqui na terra, infelizmente, a justiça é corrompível,
existem juízes bons, juízes maus, mas Deus é o justo juiz. Ele não faz acepção, Ele não faz favoritismo e não julga com parcialidade. O julgamento dele é reto e correto. Deus é bom, é o próximo atributo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha que bonito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Deus quer nos dar presentes bons. Deus quer nos dar boas coisas. O texto fala: se um filho pedir pedra, o pai não vai dar pedra, vai dar pão, Jesus disse. Deus quer dar coisas boas. Deus é bom, mas às vezes, sabia que às vezes também Ele precisa nos dizer não? Hoje de manhã eu estava aqui no culto, e uma criança chorando, antes de começar o culto, uma criança chorando ali, ela chegou toda feliz, me abraçou. De repente eu vi que ela estava chorando, eu estava ali perto, disse: que foi? Que é o celular, pastor. Mas não vai dar não, agora é a hora do culto. Às vezes o pai tem que dizer não. Às vezes o pai não pode satisfazer todos os desejos de um filho, porque o filho também tem que entender que não é só celular, há horas do celular, há horas também que tem que socializar, tem que conversar, tem que... Vai ficar só no celular, mas o filho não entende, o filho chora. Assim nós com Deus, às vezes nós pedimos coisas para Deus, o pai diz não, mas é para o nosso bem. Até mesmo a disciplina de Deus é a manifestação do seu amor. Até mesmo quando um pai tira o celular do seu filho, um pai humano, é a manifestação do amor de um pai. Porque é mais fácil mandar o filho calar a boca e dar o celular. É difícil ficar a criança chorando. Toma o celular logo, fica quieto. Mas será que é essa a educação que você vai dar? Então, Deus é bom, até mesmo quando nos concede muitas vezes a sua disciplina e correção. Deus é imutável. De fato, eu, Senhor, não mudo. Profeta Malaquias 3:6. Profeta Malaquias tem na Bíblia, até o último livro do Antigo Testamento. Pessoal, nós somos seres inconstantes. Nós uma hora queremos uma coisa, amanhã queremos outra. Hoje eu falo assim: nossa, eu gostei tanto daquele carro que lançou, aí eu estou pensando em comprar aquela marca. Aí chega amanhã, você acorda e fala assim: quer saber, não quero aquele carro não, quero outro. Já não me apetece aquele carro mais. A gente não é assim? Uma hora a gente quer uma coisa, amanhã já quer outra. Não, eu vou pintar essa parede aqui da minha casa de azul. Daí amanhã você fala: não, eu quero pintar agora de rosa. Aí o marido fala: o que você mudou? Não sei, eu não quero mais azul. Aí o marido fala: tudo bem, amor, faz o que você quiser, a casa é sua. É porque o marido só está ali para pagar as contas, né? Quem manda é a mulher, né? O que é isso aqui? É a churrasqueira, não, é o cantinho da mamãe aqui, né? Que nem aquela propaganda. Então, gente, nós mudamos, nós somos seres inconstantes. Às vezes a gente começa uma faculdade, vai para outra, e abre uma empresa, fecha, não tem mais vontade de trabalhar naquela área, e nós somos esse ser tão inconstante. Mas Deus é constante, Deus não muda, Ele permanece o mesmo. E como é ruim a gente ser inconstante, né? Precisamos aprender com Deus a constância. Deus é amor. Já estou indo para o final. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Amor. Tão simples, né? Deus é amor. Vocês já ouviram falar da parábola do filho pródigo?
Lucas 15, onde aquele filho desperdiça os bens, vai gastar dissolutamente, mas um dia aquele filho volta, e o que o pai faz? Faz uma festa, porque Deus é amor. Um versículo muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus amou o mundo, amou a todos, amou até aqueles que são chamados de ateus, que não acreditam em Deus, até esse ele amou. E eu vou encerrar agora com 3 características que elas se casam: onipresença, onipotência e onisciência. Primeiro, Deus é onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmo 139, para onde fugirei? Lembra de Jonas? Não, eu vou pegar um navio aqui, vou para outro canto. Deus estava lá no mar, na tempestade. Deus deu ordem ao grande peixe. Como fugir de Deus? Quando terminou o culto aqui hoje, eu brinquei com o pessoal, né? Eu falei assim de manhã, olha pessoal, às vezes eu estou aqui na sala pastoral, conversando com alguém, aí eu vou até o portão com a pessoa e falo assim, vai com Deus. Aí a pessoa fala assim, fica com Deus, pastor. Como é isso, né? Vai com Deus, fica com Deus. Deus vai, Deus fica. Olha que interessante pensar nisso, né? Vai com Deus, fica com Deus. Aí quando eu saí lá fora hoje de manhã, o pessoal, pastor, fica com Deus. Eu falei, vai com Deus. Quero ver agora à noite quantos vão falar para mim isso, né? Vai com Deus, fica com Deus, porque Deus está lá, mas está aqui. Ele vai, mas Ele fica. Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, mas Ele também é onipotente. O que é onipotente? Ele pode tudo. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui um ano, nesta mesma tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Esse texto, pessoal, aquela situação que Abraão e Sara queriam engravidar, e Sara era estéril e idosa, mas o anjo fala, por acaso existe algo demasiadamente difícil para Deus? Você vai engravidar, Sara, você vai ter um filho. Ou seja, Deus pode todas as coisas. Você pode falar isso para a pessoa que está perto de você? Talvez tenha alguém aqui essa semana passando por um problema, um desafio. Diga assim, Deus pode todas as coisas. Eu não sei qual batalha, qual luta, se é financeira, gravidez, se é os filhos, é o casamento, eu não sei, mas Deus é onipotente. Não há nada demasiadamente difícil. Ele pode mudar as coisas, Ele pode mudar a situação. Ele fez isso na vida de Abraão e Sara, mudou uma situação. E por último, Deus é onisciente. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Onisciente, Ele sabe tudo. O texto fala, antes de eu falar, Tu já sabes o que eu vou dizer. Texto do Salmo 139, acho que versículo 4, antes de eu falar, Ele já sabe o que eu vou dizer. Já imaginou isso, gente? Se eu saio de férias, Deus sabe para onde eu vou, Ele sabe quando eu vou voltar, Ele sabe quando me assento e quando eu me levanto, Ele sabe tudo. 3 atributos: onisciência, Ele sabe tudo; onipotência, Ele pode tudo; e onipresença, Ele está em todos os lugares. Eu poderia aqui continuar, mas vou encerrar.
a pregação, o pessoal do louvor vai se preparar, mas eu queria ler com vocês então os 12 atributos de Deus. Queria que vocês me ajudassem lá na tela para a gente memorizar. Deus é o quê? Criador. Deus é imanente e transcendente. Me ajudem aí, vamos lá. Deus é Espírito, Ele é infinito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, também imutável. Deus é amor, onipresente, onipotente, e Ele é onisciente.